Você está assistindo uma videoaula a respeito de números irracionais. Olá, o meu nome é Geoá e sou eu que vou acompanhar vocês nesses estudos a respeito de números irracionais. Antes de começar os seus estudos, peço que você fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece exatamente por aqui, que esse ponto de exclamação vai ter as referências para você entender bem esta aula. E é claro, você pode acelerar a videoaula numa engrenagem que fica mais ou menos por aqui, e nessa engrenagem você pode assistir o meu vídeo um pouco mais rápido. Bom, é isso. Bons estudos! Agora nós vamos falar a respeito das propriedades envolvendo as raízes enésimas e também vamos falar e vamos resolver alguns exercícios onde vamos usar essas propriedades. Primeira coisa importante, a gente sabe que qualquer tipo de raiz enésima é, na verdade, uma potência fracionária. Então, primeira coisa importante a falar com vocês é que qualquer número que esteja com uma potência fracionária, ou seja, de tipo m sobre n, é nada mais, nada menos do que o denominador é nada mais, nada menos do que o índice dessa raiz. E o m é nada mais, nada menos do que o expoente sobre o número a. Então, quando tivermos a elevado a um expoente fracionário, m sobre n, o denominador, que é o número que se encontra abaixo, aqui embaixo, vai ser o índice dessa raiz. E m vai ser o expoente que fica aqui. Então, a elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz de índice n de a elevado a n. Essa é a primeira coisa a ser comentada. Agora vamos falar das propriedades. Primeira propriedade, se raiz de índice n de um número a vezes b é a mesma coisa que a raiz de índice n de a vezes raiz de índice n de b. Essa é a primeira propriedade importante. E ela é a consequência daquela propriedade envolvendo as potenciações, onde você tem dois números completamente diferentes que estão elevados a expoentes iguais. Basicamente aqui você tem a elevado a 1 sobre n e b elevado a 1 sobre n, por isso podemos separar, é a mesma propriedade. E consequência dessa, nós temos também essa, n raiz de a sobre b, é a mesma coisa que raiz de índice de a, n de a, e raiz de índice n de b. Consequência dessa primeira. É o mesmo raciocínio. Terceira propriedade. Essa é consequência da propriedade de potência, vamos dizer assim, de multiplicação de expoentes. Se tivermos uma raiz de índice n da raiz de índice n de um número a, isso significa que houve uma multiplicação dos índices de a. Toda vez quando tivermos uma raiz enésima, emésima de a, vamos ter o produto dos índices desse mesmo número a. Essa é a propriedade. Terceira, na verdade a quarta propriedade e a quinta propriedade. Vamos supor que a gente tenha uma raiz enésima de a elevado a um expoente b. E a gente queira trabalhar e modificar esse índice e esse expoente. Nós podemos fazer isso. Se nós multiplicarmos o índice n por b, nós também, o índice n por m, nós teremos que multiplicar a elevado a b por o expoente de a elevado a b por m também. Essa é a quarta propriedade. E a quinta propriedade é a mesma coisa, a diferença aqui é com uma divisão. Se tivermos n dividido por b, isso significa que se tivermos uma raiz de índice n de a elevado a b e quisermos dividir o índice e a potência por b, vamos ter que fazer simplesmente a divisão dos dois expoentes. Então, n dividido por m sobre a elevado a b, que foi também dividido por m. É essa a quinta propriedade. E a sexta e última propriedade é a óbvia das desigualdades. Se tivermos a maior do que b, isso significa que a raiz de a, enésima de a, vai ser maior do que a raiz enésima de b. Essa é a quinta e última propriedade.
Agora nós vamos para os exercícios. Então vamos lá, nós temos aqui que calcular a raiz quíntupla de 0,00032. Primeira coisa importante, eu vou escrever esse número em forma de fração para poder realizar o cálculo. Vamos ter então 32 dividido por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro de uma raiz quinta. Deixa eu apagar aqui para organizar. Dentro de uma raiz quinta. 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta. E 10.000 e 100.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quinta, que está dentro de uma raiz quinta. Então, se realizarmos a divisão aqui em cima e a divisão aqui embaixo, vamos ter o seguinte: 5 raiz quinta de 2 elevado a 5 sobre raiz quinta de 10 elevado à quinta. Aplicamos essa propriedade aqui. Vamos ter então 2 sobre 10, que é igual a 0,2. E achamos a resposta disso aqui. Então, raiz quinta de 0,00032 é nada mais nada menos do que 0,2. Agora aqui, 2 elevado a 3 sobre 2. Aplicamos isso aqui. O índice é, na verdade, ao quadrado, então não precisa colocar. E o expoente é, na verdade, 3. Então vai ser 2 elevado à terceira. Trabalhando com isso aqui, sabemos que nós podemos colocar esse 2 elevado à terceira para fora da raiz, da seguinte maneira. 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado é divisível por 2, então vai para fora da raiz. 2 raiz de 2. E essa aqui é a forma simplificada disso aqui. O que eu fiz foi o seguinte: eu peguei o 3, dividi pelo índice da raiz, pelo expoente 2, e tivemos um expoente 1, e sobrou 1. Então, o que sobrou fica dentro da raiz, e o que foi para fora, vai para fora da raiz. 2 elevado à primeira foi para fora, o que sobrou fica dentro da raiz. Agora aqui, 5 elevado a menos 8 terços. Primeira coisa, aplicar o negativo. 5 elevado a 8 terços. 1 sobre 5 elevado a 8 terços. Agora aplica-se as raízes. Vamos ter 5 elevado a raiz cúbica, porque o denominador é 3, de 5 elevado a oitava. Agora, se dividirmos o expoente de 5 elevado a oitava por 3, vamos ter o seguinte: 8 dividido por 3 vai dar 2. Isso significa que sai para fora da raiz cúbica 5 elevado ao quadrado. Mas sobra 5 elevado ao quadrado ali dentro, porque sobrou-se 2 que não foi dividido. Então, a resposta disso é 1 sobre 25 raiz cúbica de 25. Essa que é a resposta. Vou até anotar aqui. A resposta vai ser exatamente 1 sobre 25 raiz cúbica de 25. Essa é a resposta. Agora aqui. 5 vezes raiz sexta de 49 sobre raiz cúbica de 500. Toda vez quando a gente vai trabalhar com uma expressão desse tipo, o ideal é sempre simplificar o máximo possível os números. Então, temos 5, 6 elevado a raiz sexta de 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 49. 500 é a mesma coisa que raiz cúbica de 500 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado. 5 à terceira é 125, 2 ao quadrado vai dar 4, 125 vezes 4 dá 500. Podemos jogar esse 5 à terceira para fora da raiz e vamos ter exatamente o seguinte: 5 à terceira vai ficar 5, 5 sobre 5 vai se eliminar, sobrando 6 raiz de 7 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui vamos fazer uso dessa propriedade aqui, da divisão de índices, onde vamos dividir este índice e esse índice pelo seguinte: vai ficar 3 sobre 7, dividindo esse índice por 2, vamos ter que dividir esse expoente por 2. Vai ser a mesma coisa que sobre raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. E aí vamos ter o seguinte: raiz cúbica de 7 sobre 4. E essa aqui é a resposta dessa expressão.
E aqui? Raiz nona de 27 elevado a 36. Já aplica a propriedade, é 27 elevado a 36 sobre 9. E aqui vamos ter 27 elevado à quarta potência. Podemos transformar esse 27 em 3 elevado à terceira, que está elevado à quarta potência. E aí vamos ter 3 elevado a 12, resolvendo este aqui. Então, é isso. Agora, para começarmos a nossa discussão teórica sobre o que é os números irracionais, a pergunta a ser feita é a seguinte. Olha para esse número, raiz de 2. Olha para esse número, raiz de 7. Te pergunto, qual é a raiz quadrada de 2? E te pergunto, qual é a raiz cúbica de 7? Esses dois números, se vocês pensarem bem, eles são números que são um pouco complicados de serem trabalhados. E é exatamente isso que a gente vai estudar agora. Esses dois números, eles na verdade são números irracionais. A gente vai entender o que é um número irracional agora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!